Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, a coisa ainda não está legal lá no sul, não. As chuvas diminuíram e em muitos lugares o rio tem baixado e voltado para o leito. Mas em muitos outros lugares, como por exemplo a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a situação ainda é de calamidade pública total. Devido a isso, a paralisação para os times do sul segue válida até o dia 27 de maio, quando a situação vai ser reavaliada. E nessa semana, obviamente por essas questões, vamos ter 2 partidas canceladas. O Botafogo da Paraíba enfrentaria o São José lá em João Pessoa no sábado. Esse jogo foi adiado. E pela primeira vez, depois que todo esse problema começou, teríamos um jogo entre 2 equipes gaúchas. O Ipiranga receberia em Erechim o Caxias, partida que também foi adiada. João, quero então agora começar a ouvir os relatos dos nossos jornalistas gaúchos, que cobrem não só os times, mas também que estão perto, cobrindo e relatando tudo o que está acontecendo lá pelo sul. Uma situação bem difícil mesmo. Vamos começar pela cidade de Erechim, onde o Fábio Lazarotto acompanha tudo de pertinho. Fábio, o que você conta pra gente? Enquanto ainda não sai essa posição da CBF sobre a data de retorno do Ipiranga aos gramados pela Série C do Campeonato Brasileiro, o grupo de jogadores segue trabalhando no Ninho do Canário. O técnico Thiago Carvalho tem utilizado os 2 turnos para fazer trabalhos complementares àquilo que ele já vinha fazendo no dia a dia com a sequência dos jogos que o clube teve. Agora, esta semana, tem jogo-treino contra o Passo Fundo. Jogo-treino que será realizado na vizinha cidade de Passo Fundo, a cerca de 70 quilômetros de Erechim. Por aqui, a gente segue, com frio nesta semana, depois desse período tão chuvoso que nós tivemos no Rio Grande do Sul. O objetivo é dar ritmo de jogo aos jogadores. Que situação difícil, hein, Fábio? Mas, meus irmãozinhos, o Fábio também falou com o diretor executivo de futebol do Ipiranga, que junto com os outros times gaúchos, fizeram um pedido na CBF sobre a agenda deles depois do dia 27 de maio. Vamos ouvir? E
E aí, beleza? Um grande abraço pra você. Olha, Ipiranga ainda nesse cenário de incertezas de quando é que vai voltar a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro, encaminhou um pedido para o presidente do Volta Redonda, que é o representante dos clubes brasileiros da Série C junto à CBF. Neste pedido, tem como objetivo que quando a Série C retornar para os clubes gaúchos, em especial para Ipiranga, que a logística seja uma logística diferenciada, feita com atenção pela entidade máxima do futebol. O que o Ipiranga quer? O clube quer que, por exemplo, quando vai jogar no Nordeste, faça o jogo da rodada e já se coloque junto um dos jogos atrasados contra uma equipe do Nordeste. E assim como exemplo, mas seriam outros jogos também que o Ipiranga está pleiteando nessa retomada do futebol. No dia 27 eles já vão dar a data de retorno dos clubes. Inclusive a gente já está movimentando isso, tentando ter um calendário que a gente possa recuperar 2, 3 partidas em junho, mais 2, 3 partidas em julho, né, que a gente consiga dividir isso, né, e tentar o melhor encaixe. Por exemplo, vai jogar contra o Náutico, já joga contra o Náutico, já joga contra outro time do Nordeste, né? Vai jogar contra o Remo, já joga contra o Remo, joga contra o time, né, Aparecidense de Goiânia, né? Já joga, a gente consiga fazer viagens casadas, já tá mexendo com isso, né? Já tá tentando que diminua essa questão de dificuldade que a gente vai ter em questão de logística. O presidente Adilson já encaminhou, o Flávio do Volta Redonda, o presidente do Volta Redonda, é o representante dos clubes junto à CBF, até pela proximidade, né? Tá no Rio de Janeiro, no Flávio Horta. Então já foi encaminhado no final de semana pro Flávio, para que ele possa sentar junto com o pessoal da CBF para tentar discutir isso, né? Essa facilitação de logística pra gente. E vamos falar do Caxias, né? O clube segue ajudando como pode as comunidades vizinhas afetadas pelas enchentes. O Estádio Centenário, por exemplo, é um ponto de coleta de doações na cidade de Caxias do Sul. O elenco tá treinando e até tentou disputar o amistoso, mas não conseguiu jogar os 90 minutos. O nosso repórter, o Regis Daneluz, vai contar tudo pra gente. Vamos ouvir? Trazendo aqui informações do Caxias, né, que segue seus treinamentos, apesar de ter suas partidas adiadas, né, a equipe Grená segue fazendo treinos, inclusive na última semana tentou realizar um jogo treino diante do Brasil de Farroupilha, que é um time que disputa a divisão de acesso aqui no estado do Rio Grande do Sul, porém esse jogo treino ele teve que ser interrompido aos 30 minutos do primeiro tempo por conta das fortes chuvas que atingiam a cidade na sexta-feira, dia 10. O placar estava ainda em 0-0. Nessa semana estava previsto mais um jogo treino contra o Glória, né, time da cidade de Vacaria, que também disputa a divisão de acesso. Porém, esse jogo treino também já foi cancelado. Desta forma, o Caxias vai seguir seus treinamentos, mas não tem perspectiva de voltar a jogar, né? Já que também não há condições para isso aqui no estado. O Caxias também já descartou a possibilidade de sair da cidade ou do estado para treinar ou para jogar. Então, vai tentar equilibrar a questão financeira, a questão de logística e também a questão física do elenco. A gente reforça também que o Estádio Centenário, o estádio do Caxias, segue sendo ponto de coleta de doações aqui em Caxias do Sul. Essas doações elas são entregues para as pessoas mais afetadas pelas inundações e os itens mais necessários seriam água, cestas básicas, materiais de higiene e limpeza pessoal. Os jogadores também fazem ações, torcedores também, então todo mundo envolvido aí em auxiliar as comunidades, as pessoas, as cidades mais afetadas aí no estado gaúcho. Uma ação muito legal também aconteceu no Grená do Povo. A comunidade do clube se envolveu com a produção de lanches e marmitas para a cidade de São Leopoldo, que fica a 100 quilômetros de distância de Caxias do Sul. O Regis conversou com o Anderson, o Andy, como ele é conhecido lá, que foi um dos organizadores dessa ação. Então, a gente começou segunda-feira com a ideia, né, de arrecadar valor para comprar alimento e o que precisaria para redistribuir no sábado. Inicialmente era essa a ideia. Aí conforme as pessoas foram divulgando e a torcida foi abraçando a campanha, o resultado começou a ultrapassar o que a gente esperava. Então segunda-feira a gente já tinha batido mais de R$500 no primeiro dia e isso superou total minhas expectativas. Assim, eu achava que esse valor ia ser o valor final. E depois a gente foi levando até o valor que a gente conseguiu na sexta, que foi de 2.600, a gente conseguiu fazer essas 200 marmitas e 200 sanduíches. E a gente continua com a ação, agora essa semana a gente continua fazendo mais aí para ajudar mais famílias. Sensacional esse tipo de atitude aí do Caxias, né? E que envolveu o clube, envolveu a torcida, os jogadores. Uma iniciativa realmente bacana demais nessa hora tão necessária. Em Porto Alegre, a situação continua muito difícil. As águas do Guaíba voltaram a ultrapassar 5 metros e chegaram mais perto do estádio Paços da Areia. Mesmo assim, o Zeca também segue como um dos pontos de coleta das doações na capital do estado. O Eduardo Eli, o nosso repórter lá de Porto Alegre, comenta como está essa situação lá no São José.
Fala pessoal do Terceirona, a situação em Porto Alegre ainda longe da normalidade. A água voltou a subir nesses últimos dias que foram bastante chuvosos, superando novamente a marca de 5 metros, situação que pode afetar diretamente o estádio Paço da Areia. As águas do Guaíba já chegaram na rua lateral e na rua da frente, onde é o principal acesso para a torcida do São José, a Rua Padre Hildebrando. Ainda assim, as atividades da equipe, os treinos, ainda que de forma facultativa, seguem acontecendo. Então, os jogadores que têm condições de se locomoverem até o estádio podem treinar para recuperar e manter, o condicionamento físico e as atividades esportivas. Mas ainda assim, muitos jogadores e membros da comissão técnica seguem diretamente envolvidos em trabalhos de voluntariado, ajudando com entrega de alimentos, resgates mesmo, ajudando essas pessoas que foram diretamente atingidas pelas enchentes, como é o caso do preparador de goleiros do São José, o Marcelo, teve a sua casa invadida pelas cheias, e também a família do preparador físico, Anderson. O estádio Paço da Areia ele segue como ponto de coleta de donativos, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas, para essas pessoas desabrigadas que estão ajudando e sendo ajudadas nesse momento tão difícil, como é o caso do seu Jorge Luiz, um exemplo de resiliência que a gente pôde acompanhar aí e que foi presenteado com uma camisa do São José. Ele que morava no bairro Humaitá, um dos mais atingidos, estava no abrigo e foi atendido com esse presente, ficou super feliz, e é um dos exemplos que nos alegra e nos dá mais força para seguir em frente nessa luta diária aí para recuperar o estado. O Edu conversou também com o Bruno Kramer, um dos voluntários envolvidos nessa ação de presentear o seu Jorge com a camisa do Zequinha. Vamos ouvir. Bom dia pessoal do Terceirona, aqui é o Bruno. Estou muito feliz então em compartilhar com vocês a experiência incrível que eu tive ao entregar a camisa do São José, o clube mais simpático da cidade, para o seu Jorge, durante esse período desafiador, das enchentes no Rio Grande do Sul. Foi uma iniciativa muito especial, que começou com uma conversa entre eu e o seu Jorge, no abrigo onde ele estava alojado, na Igreja Auxiliadora. Nessa conversa eu questionei ele, sobre qual clube ele torcia. De pronto falei Grêmio ou Inter, como todo mundo fala, E logo de imediato vi que o semblante dele mudou e me falou: olha, vou decepcionar vocês, mas eu torço para o São José. De pronto, a decepção, entre aspas, que ele me falou, deu lugar a altos papos sobre o clube mais simpático da cidade, porque descobri que ele é um torcedor fervoroso do Zeca, do São José, do Zequinha, assim como eu, e isso logo me inspirou a mobilizar a torcida para fazer algo por ele e para ele. Fiquei super emocionado, com a generosidade dos torcedores que se doaram, doaram seu tempo para buscar camisas, para pesquisar camisas e doaram a camisa, E isso foi incrível ver a reação do seu Jorge ao recebê-la. Ele ficou realmente super emocionado, principalmente porque a camisa foi doada por torcedores que recém se mudaram, para Portugal. Então é uma iniciativa não só de Porto Alegre, não só do Brasil, mas também do mundo, Ver que a generosidade cruza fronteiras. E ele ficou realmente radiante, com um sorriso de orelha a orelha, e isso trouxe um brilho aos seus olhos que a gente não via há algum tempo, por toda a situação que assola o Rio Grande do Sul. E ele me comentou que para ele essa camisa representou muito mais do que apenas um presente simbólico. E até porque ele já tinha essa camiseta no seu armário, Justamente me comentou que foi um sinal de apoio e solidariedade em meio a todas as perdas que ele enfrentou devido às enchentes. Ou seja, ele ficou muito emocionado porque viu que foi um presente de coração e não só uma única camiseta. O seu Jorge é uma inspiração, então, para todos nós, que mesmo diante dos desafios ele não se deixou abater e continua a ajudar os outros no abrigo com um coração super generoso. Ver a felicidade dele, ao receber a camisa do São José foi uma experiência, com certeza, vai ficar marcada para sempre em minha memória. Eu lembro sempre de uma frase que eu ouvi nos meus primeiros dias no abrigo como voluntário, que é o seguinte: esse espaço é apenas uma estrutura. O abrigo somos justamente nós. Bem forte, bem marcante essa frase. E são momentos como esses, que nos lembram da importância de estender a mão ao próximo e mostrar que mesmo em meio às adversidades, há sempre espaço para a solidariedade e o amor ao próximo. Então, para finalizar, agradeço a todos que contribuíram para tornar esse gesto possível e espero também que essa história inspire mais pessoas a fazer os bem em suas comunidades e continuar com o voluntariado e a doação para as pessoas. Muito obrigado. Muito legal. O futebol é sempre uma parte importante da vida das pessoas. E esse é um gesto de carinho que com certeza vai dar mais força para o seu Jorge atravessar essa situação difícil.
Gente, só um alerta. A Terceirona continua apoiando todas as formas de ajuda e doações lá para o Rio Grande do Sul. Porém, a gente alerta que você faça isso com segurança, ok, pessoal? É para ajudar nesse momento que nós fizemos uma matéria no nosso site e publicamos nas nossas redes sociais uma arte onde você encontra as maneiras seguras de doar. Então, entra no nosso site e você vai saber tudo como fazer a doação, chegar na casa de quem precisa. É triste, né, Cícero? Saber que nesse momento ainda tem gente que aproveita da situação. Que horror! E só para encerrar também, vamos lembrar vocês que é possível doar não apenas dinheiro. Você pode doar roupas, colchão, ração animal, mantimentos, água, principalmente água. Porque às vezes as pessoas têm dinheiro, mas não têm onde comprar água. E muita solidariedade aqui, nossa, para todos os vitimados. A Terceirona está com vocês. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos dos jogos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive, no nosso site, na seção Vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo, melhorar no campeonato, e o Floresta que está lá na rabeira, na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu o Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex por Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C, seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom ou quer mais, João?
Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar para as pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e um empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu um dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, né, ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. É, minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, Belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra 5ª rodada. Vamos lá, então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso.
A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no Estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela 5ª rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a 5ª rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da Terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de técnicos nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da Terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente. E o Jonatas, amigos, está mostrando na Terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a Terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da Terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular. Mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora para o segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim.
porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas, aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho pro time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa quarta rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Corrêa, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C. Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Corrêa, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Corrêa e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa e vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado! Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação para os nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona.
Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.